Minha cunhada abandonou o bebê dela na minha porta e meu noivo me pressionou para cuidarmos dele, mas no dia do casamento, minha cunhada voltou e eu terminei tudo. Já se passaram algumas semanas desde que tudo aconteceu e ainda estou tentando entender. Preciso desabafar e ver se minha reação foi exagerada ou se qualquer outra pessoa no meu lugar teria feito o mesmo. Contexto: eu estava noiva de Jared e no geral as coisas estavam bem. Estávamos juntos há vários anos e embora tivéssemos altos e baixos como qualquer casal, eu realmente achava que éramos um bom par. Estávamos planejando o casamento há algum tempo e embora o estresse dos preparativos estivesse me afetando, eu continuava animada. Pensava que uma vez casados, poderíamos nos concentrar novamente em nós mesmos. E aí tem a Sandra, irmã do Jared. Sempre tive uma sensação estranha com ela. É aquele tipo de pessoa que está sempre envolvida em dramas, nunca teve a vida completamente organizada e embora eu não goste de julgar, ela parecia trazer o caos para a família. Por causa do Jared, tentei ser cordial com ela ao longo dos anos, mas nunca nos conectamos de verdade. Sempre houve tensão, mas eu assumi que é assim que algumas relações com a família política são. Você não pode escolher a família do seu parceiro, certo? E como o Jared é muito ligado à família dele, basicamente eu não tinha outra opção. Me limitei a aceitar as coisas como eram. Há uns 5 meses, em plena organização do casamento, convites, lista de presentes e degustações, que eu me sentia sobrecarregada, mas animada porque o grande dia se aproximava, e então do nada, tudo mudou. Era tarde da noite e estávamos relaxando em casa depois de um longo dia de preparativos. De repente, ouvimos uma batida na porta. Jared foi abrir e encontrou um bebê, sim, um bebê e um bebê conforto na nossa porta. O bebê veio com um bilhete. Lembro de ficar parada ali, tentando entender o que estava acontecendo. Primeiro pensei que era uma brincadeira de mau gosto, mas quem faria uma brincadeira com um bebê? O bilhete explicava tudo. Era da Sandra. Aparentemente, ela não podia mais cuidar do bebê e decidiu deixá-lo conosco. Não perguntou se concordávamos, não nos avisou, simplesmente deixou seu bebê de 6 meses na nossa porta com um bilhete pedindo que cuidássemos dele porque ela não podia mais. Estávamos a dias do nosso casamento e de repente, deveríamos nos responsabilizar por um bebê? O Jared, por outro lado, reagiu de maneira muito diferente. Imediatamente adotou a postura de temos que fazer o que é certo. Ficava dizendo que não podíamos abandonar o bebê e que devíamos agir porque alguém da família tinha que cuidar dele. Eu entendo, de verdade, mas aquele não era nosso bebê, não tínhamos concordado com aquilo. Parecia que a Sandra tinha nos jogado todos os problemas dela e começado uma vida sem filhos enquanto nós assumíamos a responsabilidade. Eu nem estava pronta para ter meu próprio filho. Não queria ser cruel. Sei que o bebê era inocente em tudo isso, mas também não estava preparada para me tornar mãe da noite para o dia. Ainda mais no meio do planejamento de um casamento. Era demais eu disse isso para o Jared, mas ele insistia que não tínhamos opção, que era só temporário até a Sandra recapacitar. Eu não tinha energia para discutir e não queria ser a vilã, então aceitei. Durante os 3 meses seguintes, de repente nos tornamos pais de um bebê que não tínhamos planejado ter. Deixem-me dizer, foi um pesadelo. Eu estava completamente sobrecarregada. Não tínhamos ideia de como cuidar de um bebê. Minha vida inteira girava em torno de fraldas, mamadeiras e noites sem dormir. Não estava me alimentando direito, não estava dormindo. Sentia que estava ficando louca. Cada vez que pensava no casamento, queria gritar, não conseguia me concentrar em nada além de sobreviver dia após dia com aquele bebê. O Jared, por sua vez, não estava sendo tão útil quanto eu esperava. Continuava dizendo que andaríamos um jeito, que as coisas ficariam mais fáceis, mas não estava assumindo a responsabilidade como eu precisava. Sentia que toda a carga recaía sobre mim. Ele ajudava de vez em quando, mas eu era quem se levantava no meio da noite, lidava com o choro e alimentava o bebê. Estava exausta e o ressentimento começou a crescer. Eu me repetia que isso era temporário, que uma vez passada a boda, talvez as coisas se acalmassem, talvez Sandra voltasse e assumisse a responsabilidade por seu filho, e eu finalmente pudéssemos nos concentrar no nosso casamento, mas à medida que as semanas passavam, essa esperança se desvanecia, Sandra não aparecia em lugar nenhum. Finalmente, chegou o dia do casamento. Queria pensar que depois das festas, tudo melhoraria, então tentei me concentrar no fato de que tínhamos chegado até ali, mas claro, nada dá certo quando Sandra está envolvida. Eu estava na minha suíte nupcial, rodeada de amigos e familiares, tentando manter a calma e não pensar na situação com o bebê, e quem aparece do nada? Sandra. Ela entrou casualmente na suíte como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse deixado seu bebê na nossa porta 3 meses atrás para depois desaparecer. Eu não podia acreditar na audácia dessa mulher em aparecer no dia do meu casamento e agir como se nada tivesse acontecido. Era inacreditável. Eu já estava à beira do colapso, e vê-la só aumentou minha ansiedade. Levei-a de lado e a confrontei, perguntando o que estava acontecendo, porque achou que era apropriado nos deixar com seu filho daquela maneira e quando planejava voltar para assumi-lo. Com a arrogância que a caracteriza, Sandra deixou cair uma bomba que me destruiu por completo. Informou-me que Jared estava ciente da situação o tempo todo. Ele sabia o que estava acontecendo. Isso não foi uma decisão de última hora em que ela não tinha mais opções. Ele e Sandra haviam discutido isso previamente e ele havia concordado em cuidar da criança. Ele sabia semanas antes de ela aparecer na nossa porta, mas não me contou porque sabia que eu não concordaria. Durante todo esse tempo, ele me fazia acreditar que estávamos em uma crise, que estávamos juntos nisso, mas Jared tomou uma decisão enorme sobre nossas vidas sem me consultar. Ele aceitou cuidar de um bebê sem sequer me perguntar como me sentia. Ele mentiu para mim, pura e simplesmente. Depois de descobrir que Jared havia feito tudo pelas minhas costas, todo o amor e emoção que eu sentia por aquele dia se evaporaram. Eu me senti tão traída e ferida. Todas aquelas noites sem dormir, todo aquele estresse, foram causados pela decisão de Jared de tomar algo tão importante sem sequer me avisar. O casamento estava cancelado.
Eu não podia me casar com alguém que não me respeitasse o suficiente para ser honesto comigo, não podia me casar com alguém que achasse aceitável tomar decisões que mudam a vida sem discuti-las comigo antes. Então, tomei minha decisão. Saí da suíte nupcial ainda vestida de maneira casual, nem sequer tinha colocado o vestido de noiva. Realmente não me importava. De qualquer forma, eu não ia seguir em frente com o casamento. Quando saí para o lugar onde seria realizada a cerimônia, as reações de todos foram incomparáveis. Nem todos os convidados haviam chegado, mas os que estavam lá foram informados de que não haveria casamento. Quando as pessoas começaram a fazer perguntas, contei a verdade. Expliquei como Sandra havia deixado seu filho conosco, como Jared tinha mentido e sabia de tudo desde o início, e porque eu não podia me casar com alguém que faria algo assim. Jared, que estava parado com sua cara de inútil, ficou lá atônito, como se não pudesse acreditar que eu realmente estava cancelando o casamento. Peguei minhas coisas e fui embora. Não fiquei para os momentos constrangedores que viriam depois, simplesmente saí, entrei no meu carro e fui embora. Lembro-me de estar sentada no carro, sentindo-me aliviada e devastada ao mesmo tempo. Meu coração se partiu por terminar a relação, mas também sabia que não podia me casar com alguém em quem não confiava. Ele que cuide do bebê ou devolva para Sandra, tanto faz. Eu não me importo mais, porque já fiz o suficiente, aliás, fiz demais. E aqui estou, desabafando com estranhos, porque não quero falar com ninguém conhecido neste momento. Sinto-me melhor fazendo isso anonimamente aqui. Atualização. Já faz 1 mês e meio que cancelei meu casamento. Então vou começar contando o que aconteceu desde então. Primeiro, depois de sair do casamento, fiquei na casa da minha melhor amiga por alguns dias. Estava completamente entorpecida, acho que o impacto de tudo ainda não tinha passado. Durante esses primeiros dias, não falei com o Jared. Ele me mandou algumas mensagens dizendo que queria se explicar, mas honestamente, eu não conseguia lidar com aquilo. Precisava de espaço para pensar e descobrir o que eu queria. Não estava pronta para ouvir mais desculpas, quer dizer, não foi um erro simples como esquecer de comprar algo, foi uma mentira enorme. Depois de mais ou menos uma semana, o Jared me mandou uma mensagem mais longa. Se desculpou novamente e disse que queria se encontrar para conversar. Uma parte de mim queria ouvir, mas a outra parte já não tinha mais interesse. Estava exausta e emocionalmente destruída, e honestamente, não achava que nada do que lhe dissesse fosse ajudar. Ele já tinha me mostrado quem ele era e eu não tinha certeza se conseguiria confiar nele de novo. Mesmo assim, acabei concordando em me encontrar com ele, embora não quisesse. De qualquer forma, precisávamos discutir algumas coisas antes de nos separarmos. Nos encontramos em um café e a situação toda foi constrangedora. Ele estava com uma aparência horrível e tenho certeza de que eu não estava muito melhor. Nos sentamos e ele começou a explicar sua versão dos fatos. Disse que sabia que o que a Sandra fez estava errado, mas que sentiu que tinha que agir porque ela era sua família. Disse que não me contou porque não queria me sobrecarregar com mais estresse além do planejamento do casamento. Continuou dizendo que pensou que seria algo temporário e que a Sandra voltaria logo para buscar o bebê. Eu escutei, mas não conseguia me livrar da sensação de que ele só estava dando desculpas, principalmente a parte em que ele disse que não queria me estressar, sendo que foi exatamente o que ele fez. Se ele realmente quisesse me poupar, teria cuidado do sobrinho sozinho. Eu entendo que a família é importante, mas nós deveríamos ser um time. Ele tomou essa decisão enorme sem mim e esperava que eu simplesmente aceitasse. Nem se tratava do bebê, na verdade, se tratava do fato de que ele não confiou em mim o suficiente para ser honesto. Se éramos um casal, como ele pôde não me incluir em algo tão importante para as nossas vidas? Eu disse isso a ele e ele pareceu genuinamente arrependido, mas eu percebi que ele não entendia completamente. Continuava dizendo que pensou que estava fazendo a coisa certa, que só estava tentando me proteger, mas eu não precisava de proteção, precisava que ele fosse honesto, precisava estar envolvida na tomada de decisões, e ele me negou essa oportunidade. Depois dessa conversa, percebi que não havia volta. Mesmo se eu quisesse perdoá-lo, sabia que nunca mais confiaria nele completamente. O dano já estava feito e eu não queria passar o resto da minha vida me perguntando o que ele estava escondendo de mim. Então, eu disse a ele que não podia continuar com ele e ele não reagiu bem, mas também não tentou lutar pelo relacionamento. Acho que ele sabia que já tinha terminado. Desde então, tivemos contato mínimo. O Jared continua cuidando do bebê, mas a Sandra sumiu de novo. Honestamente, não sei o que vai acontecer com essa situação. Uma parte de mim sente pena do bebê porque não é culpa dele, mas ao mesmo tempo, não posso me envolver mais nesse desastre. Estou tentando seguir em frente com a minha vida e não quero ficar presa nesse drama de novo. Por outro lado, a Sandra desapareceu completamente. O Jared não consegue contatá-la e ninguém sabe onde ela está desde o dia em que arruinou meu casamento e o Jared a confrontou. Eu não fiquei para presenciar isso, mas foi o que me contaram. É como se ela tivesse sido engolida pela terra. Ainda estou brava com ela por ter abandonado o filho e esperar que nós resolvêssemos o problema dela, mas estou mais chateada com o Jared por ter permitido isso, em vez de nos defender e defender o nosso futuro. Nas semanas desde o casamento, recebi muito apoio dos meus amigos e da minha família. Todos foram muito compreensivos com o que eu fiz. Só algumas pessoas me disseram que eu poderia ter continuado com o casamento. Não sei se eu conseguiria ter ficado lá e dito meus votos sabendo o que eu sabia. Teria sentido que estava mentindo e não quero começar um casamento com base na desonestidade. Não vou mentir, tem sido muito difícil. No fundo, eu sei que não podia me casar com alguém em quem eu não confiava completamente. A confiança é tudo em um relacionamento e uma vez que ela se quebra, é muito difícil recuperá-la. É estranho, mas de certa forma, sinto que estou redescobrindo quem eu sou fora do relacionamento. Durante tanto tempo, estive tão focada em ser a noiva do Jared que perdi de vista quem eu era como indivíduo. Nunca imaginei que aos 34 anos estaria solteira e começando de novo, mas aqui estou. Atualização 2.
Passou um tempo desde minha última atualização e esse tempo me fez bem para acomodar minhas ideias e pensamentos. Apesar de não ter todas as respostas, queria compartilhar o que tem acontecido ultimamente, especialmente porque muitos de vocês pediram mais detalhes sobre meu relacionamento com o Jared. O Jared e eu ficamos juntos por pouco mais de 3 anos antes do desastre do casamento. Nos conhecemos na faculdade, mas só começamos a namorar um tempo depois. Ele era o tipo de namorado que fazia todo o possível para me fazer sentir especial, seja planejando encontro surpresa ou simplesmente estando lá quando eu precisava conversar com alguém. Nós nos divertíamos muito juntos e eu apreciava o quanto ele apoiava minha carreira e meus objetivos, mas olhando para trás, vejo alguns sinais de alerta que ignorei. Por exemplo, ele nunca estabeleceu limites claros com a irmã, Sandra. Sempre houve provas de que ela era um pouco problemática, drama constante em sua vida, decisões questionáveis e uma tendência a depender dos outros em vez de assumir a responsabilidade por si mesma. Eu pensava que o Jared estava apenas sendo um bom irmão ao ajudá-la, então tentei não julgá-lo. Achava que ele tinha boas intenções e me parecia um pequeno preço a pagar para manter a família unida, mas nunca esperei que as coisas saíssem tanto do controle e nos levassem à situação em que nos encontramos. Avançando para o presente, depois que me afastei do casamento, tudo ficou bastante tranquilo por um tempo. O Jared se concentrou em cuidar do bebê, algo em que eu não queria mais me envolver, mas então do nada, a Sandra reapareceu. Uma tarde, recebi uma mensagem do Jared pedindo para nos encontrarmos porque ele precisava falar sobre algo importante. Quando nos encontramos, o Jared parecia realmente ansioso. Nos sentamos e antes que ele pudesse começar a explicar, perguntei sobre a Sandra. Foi então que ele me disse que ela havia voltado recentemente para a cidade e que estava procurando uma maneira de recuperar o rumo de sua vida. Achei isso um tanto irônico, considerando que ela tinha deixado todas as suas responsabilidades para nós sem pensar 2 vezes, mas o que realmente me surpreendeu foi quando Jared disse que a Sandra queria se encontrar com nós dois. Aparentemente, ela pensava que poderia voltar e consertar as coisas. O Jared parecia esperançoso, como se acreditasse que era uma boa ideia ou que isso fosse fazer com que voltássemos a ficar juntos. Eu, por outro lado, não estava nada animada com a perspectiva de vê-la novamente depois de tudo que aconteceu. Então, alguns dias depois, a Sandra me ligou. Começou falando sobre como tinha se dado conta de que havia cometido erros e queria consertar as coisas, não só com o Jared, mas também comigo. Mencionou o quanto sentia falta de ter a família por perto e como estava tentando mudar. Sugeriu que nos encontrássemos em um lugar neutro, como um café, onde ela poderia explicar tudo e responder a quaisquer perguntas que tivéssemos. O dia do encontro chegou e eu estava um feixe de nervos. Cheguei cedo ao café para clarear minha mente. Não tinha ideia do que esperar, mas estava preparada para defender minha posição se as coisas ficassem estranhas. Jared também parecia nervoso quando chegou. Ambos sabíamos que Sandra tinha um talento para manipular as pessoas, e nenhum de nós sabia como essa reunião iria terminar. Quando Sandra finalmente chegou, parecia ter ensaiado sua expressão, sorriu como se estivesse genuinamente feliz em nos ver, mas sua energia dizia outra coisa. Ela começou com uma longa história sobre como percebeu que havia tomado decisões erradas e que precisava assumir a responsabilidade por suas ações, especialmente como mãe. Enquanto falava, mencionou que estava tentando refazer sua vida e que havia conseguido um emprego. Disse que estava morando na casa de uma amiga por enquanto e que estava trabalhando para encontrar uma situação de vida mais estável, mas aí veio a reviravolta. Sandra afirmou que estava pensando em recuperar seu bebê, continuou dizendo que queria voltar a ser mãe aos poucos, mas que precisaria de ajuda. Pediu que ajudássemos cuidando do bebê enquanto ela se estabilizava. Parecia que ela estava simplesmente jogando tudo de volta em cima de nós, como se os últimos meses não tivessem acontecido. Eu disse a Sandra que ela não podia simplesmente aparecer e esperar que deixássemos tudo de lado novamente. Cuidamos do bebê por meses, e não era justo que ela achasse que estaríamos dispostos a assumir esse papel de novo só porque ela decidiu aparecer, e mais importante, era absurdo ela esperar que eu ajudasse, considerando que Dee e eu nem estávamos mais juntos. O que me surpreendeu foi a reação de Jared. Ele não me apoiou, em vez disso, ficou parado e olhou para Sandra como se estivesse considerando o pedido dela. Enquanto Jared pensava na resposta, perguntei a Sandra onde ela esteve todo esse tempo, porque voltou para o casamento e o que fez depois. Sandra disse que quando deixou o bebê conosco, precisava ir embora para ter tempo para si mesma. Desde que o namorado a deixou grávida e desapareceu, ela teve que assumir tudo sozinha e sentia-se sufocada. Então, viajou. Não sei por que consigo me relacionar com isso, a parte de ser deixada sozinha com um bebê, de ser enganada e de sentir-se presa por um monte de responsabilidades, e sim, estou sendo irônica. A diferença entre nós é que o bebê não era meu e era dela, e era responsabilidade dela. Ela também admitiu que, nesse tempo, esteve viajando e saindo para festas. Voltou para o casamento porque sabia que haveria open bar e música, mas quando Jared lhe disse várias coisas durante a cerimônia, ela basicamente precisou fugir de novo, e foi aí que tentou encontrar um rumo para sua vida, conseguiu um emprego e estava tentando ser responsável novamente pelo bebê. Pouco depois de ouvir sua história, fui embora e os deixei conversando. É bom saber o que aconteceu, mas não vou voltar para Jared, muito menos cuidar do bebê de outra pessoa. Atualização 3. 3 meses se passaram desde a minha última atualização, já terminei de me separar definitivamente do Jared. Mudei para um novo apartamento e levei todas as minhas coisas. Também devolvi o anel de noivado que ele me deu e não há mais nada que nos una. A última vez que nos vimos, o Jared tentou me convencer a reconsiderar, dizendo que poderíamos resolver as coisas juntos, mas eu não mudei de ideia. Deixei claro que só queria o melhor para ele e para o bebê, mas que eu não podia mais fazer parte da vida dele. Finalmente nos despedimos. Foi agridoce, saí me sentindo aliviada e triste ao mesmo tempo, mas sabia que tinha feito o melhor para mim, mesmo que fosse difícil naquele momento. Tenho certeza de que haverá momentos em que sentirei falta dele e terei a tentação de contatá-lo, mas estou comprometida a manter minha decisão. Cortar laços com o Jared é o melhor que posso fazer pela minha própria paz de espírito e felicidade futura.
Atualização 4. Esta atualização é em parte para responder a perguntas e em parte para contar algo novo. Então, leiam até o final se quiserem saber o que aconteceu com a Sandra, o Jared e o bebê, pelo menos o que eu sei até agora. Algumas pessoas mencionaram que meus ex-sogros não se envolveram nos cuidados com o bebê. Não sei se tenho uma resposta completa para isso. A única coisa que posso dizer é que meus ex-sogros não poderiam se importar menos com o neto. Nunca ficaram muito contentes com o pai do bebê e em partes, tinham razão, mas não entendo por que não se importam com o bebê agora. Quer dizer, ele continua sendo seu neto, mesmo que o pai tenha sido capaz de abandoná-lo. O que eu sei é que durante os 3 meses em que cuidei dele, eles não quiseram assumir a responsabilidade, embora nunca tenham dito por quê. Simplesmente não se importaram. Também me perguntaram se o Jared já tomou outras decisões como essa pelas minhas costas, e a verdade é que não, pelo menos não dessa magnitude. Comprar um videogame ou coisas do tipo não é algo que ele precise me consultar, mas trazer um bebê para casa da noite para o dia, sim. Então, sim. Cancelar o casamento acabou sendo mais barato do que ter um divórcio depois. Agora, indo para o que aconteceu de novo, a Sandra não estava mentindo quando disse que estava tentando melhorar para voltar a ser mãe do bebê. Pelo que pude descobrir, ela agora tem um emprego estável e um lar. Por isso, pediu para ter seu filho de volta. Até aí, tudo normal já que ela é a mãe e se agora está apta para cuidar dele. Suponho que seja o melhor lugar para ele, mas o Jared não pensa assim. Nas primeiras semanas, quando o Jared devolveu o sobrinho para Sandra, ele me ligou, me convidou para sair, supostamente para ver se ainda existiam sentimentos entre nós, mas ele não estava realmente pensando nisso, queria me usar para substituir o bebê. Durante esse tempo, ele realmente se apegou à criança e não queria devolvê-la para Sandra, e como estava se sentindo sozinho, queria tentar algo comigo. De qualquer forma, eu nunca aceitei o convite e bloqueei o número dele. Pensava que poderíamos terminar o relacionamento em bons termos, mas não acho mais que isso seja possível. Mas o que aconteceu depois é o verdadeiro problema. O Jared ficou obcecado com o sobrinho, a ponto de exigir que a Sandra o deixasse ficar com ele. Disse que cuidou do bebê por mais tempo do que ela foi mãe para ele, e ele tem razão nesse aspecto, porque a Sandra o abandonou com 6 meses e o Jared cuidou dele, se contarmos o tempo em que eu também cuidei, por uns 7 ou 8 meses. Tudo isso me foi contado por uma amiga em comum, com quem ele conversa. Então, só conheço a versão do Jared, não a da Sandra, mas ainda assim parece bem ruim para ele. Embora o que a Sandra fez também não tenha sido legal. Depois que o Jared devolveu o bebê, ela ligou para o conselho tutelar para denunciar que a Sandra não era uma boa mãe e que havia abandonado o filho. O plano dele era que tirassem o bebê dela e o entregassem a ele, mas como mencionei antes, parece que a Sandra mudou. Apesar de ter cometido esse erro no passado, agora ela demonstrou ser uma mãe competente, ou pelo menos foi isso que o conselho tutelar viu. Quando isso não funcionou, o Jared contratou um advogado para tentar conseguir a custódia. Não que eu queira defender a Sandra, mas não acho que um juiz tire o filho de uma mãe, a menos que ela faça algo realmente grave, e embora abandoná-lo tenha sido terrível, agora ela parece ser uma mãe diferente. Se o Jared seria um cuidador melhor para o bebê, eu não sei. Quando eu morava com ele, era eu quem cuidava da criança, então não posso afirmar. O que eu acho é que esse bebê estaria melhor longe dos dois, se possível. Atualização 5. Só vou dizer para começar esta atualização que o Jared não ganhou a custódia do sobrinho, mas a Sandra também não. O Jared estava tentando obtê-la legalmente, mas não acho que teria um bom resultado. Para não estender muito isso, porque não tenho vontade de continuar escrevendo sobre meu ex e sua irmã, já que agora estou em meu próprio relacionamento e quero deixar tudo isso para trás, irei direto ao ponto. O bebê está com o pai, sim, o mesmo que o abandonou. Ele estava trabalhando em campos de petróleo no Texas depois de abandonar o filho e usou isso como argumento para ganhar a custódia total. Disse ao juiz que não o abandonou, mas que simplesmente tinha ido em busca de trabalho e quando soube que a mãe o havia abandonado, solicitou a custódia. O juiz concedeu a ele a custódia porque a Sandra passou meses sem trabalhar e sem endereço fixo, enquanto o pai do bebê pelo menos podia justificar o que havia estado fazendo. Então, o Jared e a Sandra não estão nada contentes com isso, especialmente o Jared, que anda espalhando isso para todos os nossos amigos em comum, mas de certa forma, nenhum dos dois foi realmente responsável com o bebê. Também não sei se o pai será, porque só ouvi 1 ou 2 vezes, mas se o tio e a mãe demonstraram não serem bons cuidadores e os avós não se importam, pelo menos resta essa opção ao pobre bebê. Espero que ele tenha uma vida melhor do que a que começou, porque ser abandonado na porta de uma casa pela mãe, enquanto o tio sabia de tudo desde o início, não é o melhor começo.